Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Otávio Carvalho e eu venho hoje fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você não estudou uma matéria e pouco tempo depois você tinha se esquecido completamente de tudo que você tinha feito? Nessa aula de hoje aqui, eu quero trazer para você um método que vai te ajudar a não ter mais esse problema de memória com matérias e disciplinas na hora que você for fazer seus estudos para o Enem. Vamos lá! Todo ser humano tem dois tipos principais de memórias, né? Nós temos memórias de curto prazo e temos memória de longo prazo. Então, o que a gente precisa aplicar aqui para ter um desempenho melhor na prova do Enem? Nós precisamos ter uma memória de longo prazo. Já que a gente estuda um longo período para chegar na prova do Enem, de pouco vai adiantar se a matéria que eu estudo hoje, daqui 2 meses eu não consigo aplicá-la na resolução de um exercício ou de uma situação problema, né? Existe um método que é muito importante para sanar esse tipo de problema. Eu vou explicar um pouquinho dele aqui para vocês. Primeiro, eu quero falar para você que estudar muito não é a solução para esse tipo de problema, tá? Na verdade, nem sempre a quantidade que você estuda vai determinar a sua aprovação no Enem. É muito mais relacionado à qualidade do que você estuda. Você também tem que pensar no método de estudo que você vai ter para se preparar para essa prova. É disso que eu quero falar agora. Quando eu estabeleço no meu planejamento que eu vou fazer um simulado semanal, isso implica que, independente das matérias que eu estudar durante aquela semana, toda vez, pode ser na sexta, no sábado ou no domingo, você vai definir um dia para isso, o dia que vai se adequar melhor à sua rotina. Toda semana você vai fazer um simulado. E aí depois que você faz o simulado e aí você pega o gabarito, você vai fazer uma autoavaliação, tá? Essa autoavaliação tem um objetivo principal, que é encontrar os seus erros. Você vai marcar todos os seus erros. Onde você vai marcar os seus erros? Em um caderno. Você vai separar um caderno que vai chamar caderno de lacunas. Por que isso? Eu faço uma similaridade de lacuna com erro. Eu penso que lacuna é um vazio que tem no seu cérebro, tá? E é por conta desse vazio que você não acertou aquele determinado exercício. Então, nesse caderno de lacunas, você vai marcar lá todos os exercícios que você errou. E aí você vai anotar duas coisas. Primeiro, de que assunto aquele exercício aborda. É um assunto sobre análise combinatória, é um assunto sobre porcentagem, é um assunto que tinha aritmética e regra de 3 no mesmo exercício. Então, você vai fazer essa observação e depois você vai fazer uma segunda observação. Por que você errou? Você pode marcar 1, 2 ou 3. Se você marcar 1, é porque você errou por falta de atenção. Você sabia a matéria, você sabe resolver aquele exercício, mas na hora você errou algum detalhe. Então, você errou aquele exercício. 2, se você marcar 2, é porque você sabia a teoria, mas não soube resolver aquele exercício. Então, a teoria sobre aquele assunto você sabe, você se lembrava, mas você não soube resolver. E 3 é porque você não sabia o que deveria ser feito no exercício. Você nem sabia a teoria e nem sabia o que deveria ser feito. E aqui vão algumas observações sobre o que você vai fazer depois disso. Depois que você monta o seu caderno de lacunas, você vai passar a fazer revisões. E essas revisões estão separadas em 3 ciclos, tá? Toda semana você vai fazer a revisão dos seus erros do simulado. A revisão consiste em fazer o quê? Na revisão eu devo voltar à teoria, tá? Então eu volto à teoria, seja ela no livro, no caderno ou na apostila, você vai voltar, vai relembrar a teoria. Você vai resolver, você vai pegar 2 exercícios resolvidos dessa teoria, exercícios que tem nos livros, por exemplo, em matemática, o livro do Manuel Paiva tem vários exercícios resolvidos. Então você vai ler aquele exercício, vai ver a resolução dele e vai tentar fazê-lo, o exercício resolvido. E depois disso você vai fazer 5 exercícios. 2 exercícios fáceis, 2 exercícios médios e um exercício difícil sobre aquele tema. Isso é a revisão que você vai fazer. Quando você vai fazê-la? Agora a gente vai ter 3 ciclos. O primeiro ciclo é um ciclo de 3 semanas, tá? Esse ciclo de 3 semanas serve para todos os erros que você teve no simulado. Seja ele 1, 2 ou 3, com 3 semanas você vai revisar todos esses erros. Quando você revisar, muito provavelmente aquele que era o número 1, você já vai estar com ele bem claro na cabeça, porque você errou ele por falta de atenção. Você só vai voltar a revisar aquele assunto daqui 6 semanas.
Então você vai colocar ele no ciclo 2 de revisões, o ciclo de 6 semanas. Os outros 2 exercícios que você errou, os outros 2 assuntos, você vai voltar a revisá-los com 3 semanas. Então você vai fazer 2 ciclos de 3 semanas para aquele assunto que você errou, ou porque você não sabia nem teoria nem resolver, ou porque você sabia teoria e não soube resolver o exercício. Então você vai fazer essa revisão em 2 ciclos de 3 semanas. Olha só, isso é independente se você acertou ou não acertou os exercícios da revisão, né? Porque pode ser que na hora que você foi fazer a revisão, você voltou à teoria, fez os resolvidos e na hora de fazer esses 5 exercícios você encontrou dificuldade de novo. Independente disso, você vai fazer 2 ciclos de 3 semanas. Quando você estiver no segundo ciclo de 3 semanas, aí você vai analisar. Se você conseguir resolver todos os exercícios, os 5 exercícios, você vai passar esse assunto para o ciclo de 6 semanas. Então você só vai voltar a visitar esse assunto daqui 6 semanas. Caso contrário, você mantém ele no ciclo de 3 semanas, tá? Isso é porque você está com uma falha naquele assunto. Lá nas 6 semanas, se você conseguir fazer de novo os 5 exercícios, você vai passar esse exercício para o ciclo de 9 semanas, que é o seu terceiro ciclo. E aí você vai manter ele nesse ciclo de 9 semanas até chegar a hora da prova. É muito importante fazer isso. Por quê? Porque quando você trabalhar isso, você vai trabalhar a sua memória de longo prazo. E é essa memória que você vai precisar usar na hora da prova do Enem para relembrar aquele assunto. Se você já errou esse assunto alguma vez, é porque o seu cérebro não assimilou aquelas informações da maneira mais precisa. Então você precisa estar sempre exercitando ele para que na hora da prova, na hora que valer a sua aprovação, você acerte o exercício sobre esse assunto e conquiste a sua aprovação.